Meus queridos, eu convido vocês a prestarem atenção no estudo que nós vamos fazer hoje da Palavra de Deus. Mas eu quero que vocês entendam que não é a minha voz que vocês têm que ouvir, mas sim a voz das palavras de Deus. Aquilo que Ele vai falar ao seu coração durante a minha pregação. Porque o poder para mudar a sua situação está na Palavra de Deus. Quando a palavra se abrir para você, você entender, nesse momento surge em você uma certeza. Isso é o que a Bíblia chama de fé. E essa fé ela é concedida a você na hora que você presta atenção naquilo que Deus está falando. Nessa hora, aquilo que você determinar é o que você vai ter, é o que vai acontecer na sua vida. Agora, se lembre de uma coisa: os demônios estão o tempo todo combatendo contra o povo de Deus. E nós não podemos nos acomodar. A nossa luta contra o mal, ela deve ser constante. A pessoa fiel é aquela que ouve a palavra, entende e cumpre a instrução que Deus dá. Aquele que começa a cumprir e para, ele é tolo. Ele perde a bênção porque não foi fiel no cumprimento daquilo que Deus lhe falou ao coração. Teve uma ocasião, a Bíblia conta isso, em que os sírios estavam acabando com o povo de Israel. O profeta Eliseu ele já estava no fim dos seus dias, e o rei de Israel, chamado Jeoás, foi visitá-lo chorando e dizendo: meu pai, como é que nós vamos fazer agora? Porque os sírios estavam lhes causando grandes problemas. E o Eliseu então disse para ele: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Então o Eliseu disse para o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E ele fez. E o Eliseu então colocou as suas mãos sobre as mãos do rei e disse para o rei: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Então o Eliseu disse: essa é a flecha do livramento do Senhor. A flecha do livramento contra os sírios. E depois o Eliseu falou para o rei: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. O Eliseu mandou o Joás, preste atenção. O que o Eliseu disse? Ele mandou o Joás atirar as flechas no chão. Ele falou: fere a terra. E o Eliseu ficou olhando. O Joás então atirou a primeira flecha, atirou a segunda, atirou a terceira, parou de atirar. Então o profeta ficou indignado e disse para ele: 5 ou 6 vezes deveria ter atirado. E então feririas os sírios até os consumir. Era uma profecia. Ia acontecer se ele fizesse conforme o profeta estava falando. Mas ele não fez. E o profeta disse: porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Entenda o seguinte: quantas pessoas julgaram só 3 flechas e tomaram a decisão de parar no meio da luta? Do que é que eu estou falando? Eu estou falando de quando você está com um problema qualquer e você até ora 1, 2 vezes, 3 vezes e para. Você não persiste na oração até vencer a batalha. Quando a batalha está quase ganha, você para de lutar. Foi isso que aconteceu simbolicamente. Às vezes a gente acha que basta orar 1 ou 2 vezes, ou 3, mas o fato é que nós temos que orar sempre. Jesus ensinou que nós temos que orar até a coisa se resolver. Ele contou aquela parábola do juiz que não queria atender a causa da viúva. Está escrito lá em Lucas 18. Era um juiz mau, ele não respeitava a Deus, não respeitava homem algum, mas ele não aguentou a insistência daquela viúva. E ele acabou atendendo. Às vezes a gente desanima, acha que a nossa oração não está adiantando, porque a gente não está vendo o que acontece no mundo espiritual. O inimigo às vezes está quase perdendo a batalha.
E aí a gente para de lutar. Deixa ele se restabelecer. O rei Joás, ele não podia imaginar que cada flechada que ele estava dando ali na terra simbolizava uma vitória dele sobre o inimigo. Ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas o profeta estava vendo isso. Como a gente não vê o que acontece cada oração que nós fazemos, às vezes nós desistimos. Nós paramos de orar e o mal volta. Nós não vemos a coisa fisicamente. A batalha, ela é travada no mundo espiritual. Se a gente não desistir, se a gente não parar, o nosso inimigo vai ser completamente fulminado. Mas a gente desiste. Se o Joás tivesse continuado atirando a flecha, tivesse continuado respeitando aquilo que o profeta falou para ele, ele atirou 1, 2, 3 e parou. Se ele não tivesse parado, tivesse continuado atirando até acabar as flechas, o profeta disse: os sírios seriam derrotados. Nunca mais eles seriam um problema para o povo de Israel. Mas porque ele parou antes que Deus mandasse parar, a coisa não aconteceu. Meu querido, isso tem acontecido com muita gente, talvez até com você. Você começa bem, o diabo faz uma graça, você pensa que não está adiantando, deixa de confiar em Deus, desiste de orar e não vence a guerra. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, o bicho é malandro. Quando ele vê que vai ser derrotado, ele faz de tudo, ele se esforça para você pensar que a sua oração não está sendo ouvida, que não está adiantando você buscar a Deus. Ele pode estar torrando no fogo ali, mas ainda assim ele tenta resistir, porque ele sabe que muita gente é volúvel, desiste facilmente. Poucos são aqueles que realmente são decididos. Mas se nós queremos vencer, nós temos que ser firmes, decididos, e não podemos abrir mão da nossa vitória. Não tem negociação com o bicho. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo hão de vencer. Então, seja qual for o problema que você estiver passando, você vai vencer se você permanecer firme em Cristo. Você não pode desistir da sua luta enquanto você não for completamente liberto. Vamos orar agora? Você que está ligado comigo nessa fé, ore então, não fique de boca fechada. Você tem que orar, você tem que falar com Deus aquilo que está passando com você e Ele vai entrar em ação. Exija que o mal saia da sua casa, saia da sua fonte de renda, saia da sua família, saia dos seus filhos, porque você tem autoridade para exigir a saída do mal. E você vai vencer, porque Deus é contigo. Mande embora agora a dor do braço, a dor da perna, a dor da coluna, da cabeça, de qualquer parte do seu corpo. E exija que o mal saia da sua vida. E não importa onde você se encontra agora. O que importa é que Jesus está presente onde você está. O poder dele está sobre você agora. Creia nisso e você pode determinar a sua vitória. Vamos orar, Pai. Obrigado por estas palavras, obrigado por nos abrir os olhos e nos fazer entender que nós não podemos deixar de orar e de lutar. Eu agora vou ajudar esse meu irmão, essa minha irmã em oração, e eu ordeno que todo o mal saia da vida dela, vá embora e não volte mais. Obrigado em nome de Jesus. Amém.